Olá, hoje o Retrato vai entrevistar o deputado Edilásio Gomes da Silva Júnior. O deputado Edilásio Júnior, ludovicense, pai de 3 filhos, iniciou sua carreira acadêmica no curso de filosofia. Em seguida, passou a estudar direito. O deputado já passou pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Sua carreira parlamentar foi marcante. Já na 17ª legislatura, em seu primeiro mandato, alcançou a marca de 58 mil votos. Deputado, seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando de um programa hoje que já é reconhecido e todo mundo querendo participar, aqui os colegas, os parlamentares, e hoje eu tenho esse prazer de estar aqui. Deputado, a gente sempre começa com um perfil já na infância dos parlamentares. Muitos deputados contam aqui que tiveram uma infância difícil no interior do Maranhão, razão pela qual, inclusive, conseguiram consolidar seus ideais políticos. Como é que foi sua infância e de que forma ela influenciou sua formação? Olha, minha infância foi uma infância, graças a Deus, muito alegre, muito feliz. Felizmente não passei por dificuldades. Estudei em boas escolas, no Colégio Batista. Foi toda a minha formação e que para mim foi bastante válido, tenho certeza disso, essa formação cristã que eu tive a oportunidade de ter lá, na formação da minha personalidade, na formação ética e moral, com os ensinamentos bíblicos. E morei no Turu, depois morei no Recanto dos Vinhais, onde fiz diversos amigos, onde até hoje consigo cultivar essas amizades verdadeiras, assim como também na época de escola, e que vivíamos em uma São Luís bem diferente do que hoje nós vivemos, né? Sem violência, da qual nós ficávamos até muito tarde brincando na rua, bicicleta, jogando futebol. Então eu tive uma infância muito boa, que infelizmente eu não vejo os meus filhos terem essa infância no sentido de brincar na rua, do pega-pega na rua, de brincar de queimado na rua, que infelizmente hoje a gente não tem mais essas oportunidades. Você tocou num assunto bem interessante, quer dizer, existe uma formação da criança, né, que o contato social, o contato com outros colegas é muito importante para a formação do caráter, inclusive da interação que a criança tem. Hoje em dia, em São Luís, você tem uma noção de que as pessoas, não só em São Luís, em todo o Brasil, as pessoas estão ficando presas em casa e os bandidos é que estão na rua. O senhor, como estudante de direito, como que vê essa situação? Há uma inversão de valores? Sem dúvida, inclusive a tecnologia também proporciona isso. A minha época, na minha infância, sempre reuníamos todos os colegas da rua para jogar videogame, por exemplo, na minha casa. Iam 8 colegas, 10 colegas e ficávamos ali apostando que era o melhor no videogame. Hoje meu filho joga videogame com um colega, um outro jogador no Japão. Vê a internet que ele não sabe nem quem é. Então, sem dúvida que diminuiu essa interação interpessoal entre as crianças e que eu não vejo isso benéfico, porque essa troca de experiências, esse relacionamento que faz com que nós tenhamos uma personalidade mais, como te falar, mais humana, saber ajudar o próximo. Então a gente precisa ter esse relacionamento com as demais pessoas. O senhor até mencionou que hoje tem amizades bem fortes, bem consolidadas, são todas desse período, não é isso? Verdade. Então isso acaba formando também o caráter social da pessoa, né? Após esse período de infância, o senhor teve início na universidade. Como é que foi esse período, iniciando com filosofia? Foi uma vocação? Você tinha essa tendência a fazer questionamentos sobre a existência? Como é que foi esse processo, inclusive depois de mudança, né? Não, na verdade, eu sempre gostei de história. Sempre foi matérias com relação a áreas humanas, sempre me atraíram mais, ciências humanas. E eu ainda cursava o 3º ano, tinha acabado de começar o 3º ano, e surgiu um vestibular no meio do ano na UFMA. Eu já tinha pretensão em fazer Direito. E, por curiosidade, me inscrevi para fazer um curso de filosofia, que eu achava que era para ter só uma experiência e que era mais fácil também lograr êxito. E, graças a Deus, deu certo. Foi até uma surpresa para mim, para os colegas de turma, no colégio. E foi no mês de julho, por conta disso, o colégio, à época, fez uma turma especial, que foram cerca de 15 alunos que passaram no mês de julho, para poder concluir até outubro, que era a época da matrícula na UFMA.
E assim eu fiz, nós concluímos em outubro e nos matriculamos na UFMA, fiz até o 3º período de filosofia, juntamente com a administração, cursei administração no Selma. E depois de um ano de administração e já um ano e meio de filosofia, passei no curso de Direito também, que era por influência, que meu pai queria que eu fizesse Direito, e depois me interessei também pelo curso, e graças a Deus também logramos êxito no Selma, concluímos o curso sem nenhuma reprovação, conseguimos nos formar com uma nota muito boa na monografia, onde fiz vários amigos também na faculdade, vários professores hoje são meus amigos, e foi muito válido o curso de Direito para mim e para a minha formação. Você falou de influência que seu pai teve. Quais foram as principais influências nesse processo de formação? Olha, na verdade, meu pai sempre teve muitos amigos, juízes, promotores, e eu sempre vivia cercado naquele meio, nos finais de semana, e sempre conversava muito, sempre fui muito curioso em conversar com os mais experientes nesse sentido. E aflorou a vontade de fazer o curso de Direito, fiz por conta dessas amizades que nós já tínhamos, e graças a Deus ainda estudando, ainda no 4º ano, já consegui um estágio na presidência do Tribunal de Justiça do Estado, com a desembargadora Etelvina, que me deu a oportunidade. E de lá não saí mais, depois fui convidado para ir para o Tribunal Regional do Trabalho, trabalhar com o desembargador Alcebiades. Fiquei até a época da desincompatibilização para poder ser candidato a deputado, e que graças a Deus tivemos êxito também. Em que momento aconteceu o start, a percepção de que a sua carreira política era viável? Qual foi o papel determinante de parentes e amigos? E existiu alguma situação marcante, por exemplo, algum eleitor, alguém que você quis ajudar, ou uma situação que você achava ser capaz de resolver como político? Na verdade, eu sempre fui apaixonado por política. Desde a minha infância, como eu estava te falando, eu acompanhei a eleição de 89, na qual o presidente Collor foi eleito, e ali eu tinha 8 anos de idade, e acompanhei aquela eleição, e meu passatempo era imitar os candidatos, imitava o Gabeira, imitava o Enéas. Discursando. Exato, com meu pai brincando, enfim, e o Lula, e o Gabeira, o próprio Collor, e eu acompanhei aquilo ali. Logo depois acompanhei também, sendo um espectador, o impeachment do presidente Collor. Então sempre aflorou em mim a política. Sempre acompanhei os programas de rádio AM, onde existem muitos debates, através de livros, de revistas. Então sempre tentei me atualizar com relação à política. E já no ano de 2009, a minha família e amigos viram que eu tinha uma certa aptidão, acredito que vocação para o parlamento. E oratória também? E comecei a trabalhar, a conversar, e graças a Deus as pessoas que me cercam foram me dando apoio e foram aparecendo novos amigos, novas pessoas que acreditaram em nosso potencial, e foi surpreendente a nossa candidatura, a nossa eleição. Até para mim, eu não confiava na nossa eleição, mas não esperava tamanho quantitativo de votos que nós tivemos. Fomos o mais votado do nosso partido, e chegando na Assembleia também, graças a Deus, fomos muito bem recebidos aqui. À época, na eleição do presidente Arnaldo, onde nós fizemos todo um movimento, os deputados, grande maioria de primeiro mandato, em colocar o presidente Arnaldo na presidência da casa, e fui para a mesa também no primeiro mandato. Já tive a oportunidade de ser 3º secretário na Assembleia, que também muito me honrou, e assim que findou o mandato de secretário, fui eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais cobiçada no parlamento. Fui eleito pelos meus pares também do Partido Verde para ser o líder do partido. Então, assim, eu tenho muito a agradecer aos meus colegas aqui da Assembleia, os mais experientes, pelos conselhos e aprendizado que vem me passando ao longo dos dias, e aos novatos, assim como eu também, pela troca de experiências que nós estamos tendo nesse já quase 3 anos aí que nós estamos nessa batalha. Eu percebo que há uma mistura de fascínio
e determinação. Quer dizer, a política para você é uma coisa que vem desde a infância, mas quais eram os elementos que mais fascinavam o senhor? Era o discurso dos parlamentares, as realizações, ou esse calor que cada eleição sempre traz? Eu gostei muito de participar de uma campanha política. Até então eu nunca tinha participado de campanha política ou de ser militante político de algum partido político. Nunca havia sequer me envolvido em política, mas apenas acompanhando como um cidadão que quer ver o melhor para o seu estado, para o seu país, para a sua cidade. E quando eu entrei numa campanha política, que tudo para mim foi uma novidade, e eu ali sendo um dos personagens principais naquele momento, porque eu estava já trabalhando por mim para ser eleito e ter que convencer pessoas a acreditar naquele jovem que estava ali naquele momento tentando subir o seu primeiro degrau em uma carreira que ninguém sabe se vai ser promissora ou não. E para mim foi fascinante, e principalmente pelo apoio recebido, pelas portas que se abriram, as pessoas que conheci. Tive muita sorte, porque todo mundo se surpreende quando abre as urnas pela votação geralmente negativa, que esperava ter tantos votos, teve menos. E a gente foi positiva. Quando abriram-se as urnas, nós tivemos uma votação maior do que eu esperava. E foi extremamente positivo, porque a gente viu que todo o nosso trabalho, juntamente com a nossa equipe, as pessoas que nos cercavam, foi exitoso, até mais do que esperávamos e que era necessário. E o que além da felicidade que isso nos trouxe, mas sem dúvida trouxe uma grande responsabilidade também. E a gente vem trabalhando diuturnamente para tentar não decepcionar, para ser correto e honrar todos esses eleitores, mais de 58 mil eleitores que acreditaram na proposta do deputado Edilásio, e também aqueles que não votaram, que a gente possa também satisfazer a população do nosso estado com um bom trabalho, com um bom mandato. O senhor recorda do discurso da vitória no Palanque, uma frase que marcou, um momento que emocionou mais? Na verdade, quando nós teve o momento da vitória, que se reuniu todos os amigos, família, e lá eu chamei 3 pessoas para agradecer em especial, em nome de todos os que estavam ali presentes. Chamei minha esposa, que se não tivesse tido o apoio dela, não teria êxito, porque se tu não conseguiu não convencer a pessoa que está contigo, a tua família, que tu tem convívio diário, é muito difícil tu conseguir do lado de fora do muro da tua casa. Então eu agradeci a minha esposa, a minha irmã, representando também o lado da minha família materna e paterna, que ajudaram demais, e ao motorista que diversas vezes saía pelo interior. Eu nunca tive, diferente de outros candidatos que tinham a equipe de imprensa, tinha assessoria financeira, assessoria de marketing, de administrativo, enfim. E eu não tinha isso, até pelo amadorismo. A gente foi com amigos mesmo, e um falando, olha, é melhor fazer dessa forma, é melhor dessa outra forma, e sempre debatendo, conversando, e a fórmula deu certo. E quando eu chamei o meu motorista, que por diversas vezes só eu e ele, de madrugada, rodando e tal, e veio várias lembranças desse momento, foi bastante emocionante. Qual o nome dele? Jackson. E foi bastante emocionante, e também no lançamento da minha candidatura, onde eu tive o prazer de ter o presidente Sarney ao meu lado, fez um discurso marcante, disse que olhava nesse jovem o passado dele, quando ele começou, com o idealismo, enfim. E o que muito me marcou foi uma frase que o presidente Sarney falou para mim, logo após as eleições, eu já eleito, eu fui em Brasília agradecer o apoio do presidente Sarney, da forma como ele sempre me tratou, a forma carinhosa e a atenção que ele sempre me deu. E chegando a Brasília, nós assistimos o Jornal Nacional lá na casa dele, ele, Dona Marli, meu sogro. E assim que terminou o jornal, eu fui falar, presidente, eu queria agradecer o apoio que o senhor me deu, e eu coloquei o senhor no meu programa eleitoral, no meu primeiro programa eleitoral, o senhor levantando meu braço, pedindo voto para mim. E eu acho que aquilo foi marcante para a minha eleição, presidente, porque eu tive mais votos do que eu imaginava.
E alguns fatos, quando eu chegava, tu que é o candidato do Sarney, que o Sarney aparece levantando tua mão, pedindo voto para ti, então eu me tornei o candidato do Sarney nesse sentido. E eu creio que os votos, boa parte que eu tive também, decorre desse vídeo que eu coloquei no meu programa eleitoral, que o senhor acaba me abençoando. E ele parou e falou para mim, olha, Adilás, eu quero te falar uma coisa. Você foi o único candidato no Brasil que me colocou na televisão nessas eleições de 2010. Então aquilo é algo que me marcou, que eu vou levar para sempre essa frase do presidente Sarney, e que fiz de muito bom grado e faço quantas vezes candidato for, porque é uma pessoa que eu tenho a maior admiração como estadista, como político, como tratar as pessoas. Ele é uma pessoa apaixonante e eu falo cheio de orgulho quando eu falo do presidente Sarney. Você acha que ele acaba sendo um guru da política para você, no sentido de que, seja por críticas da oposição, seja por apoio daqueles que acompanham a carreira dele, o presidente Sarney sempre mantém um status de político que supera todas as dificuldades, inclusive na época que esteve à presidência do Senado, e mantém essa serenidade. Ele volta com a tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. Esses ensinamentos de política estão afetando a sua carreira? Sem dúvida. O presidente Sarney tem um equilíbrio tremendo e qualquer político, não eu, mas qualquer político consiga ter 10% do potencial que o presidente Sarney tem, eu tenho certeza que se destaca. Porque ele tem todo o diferencial. Na hora de tratar, pode ser a pessoa mais humilde ou o ministro mais importante de Brasília, presidente da República, quem quer que seja, ele tem sempre um fino trato, uma palavra serena para confortar, e eu não tenho dúvida que ele, para mim, é um espelho a ser seguido, que apesar de ser uma utopia, de ser inatingível, mas é alguém que, gostem ou não, tem que ser admirado como político, porque não é à toa que ele está aí há mais de 50 anos, sempre no ápice da pirâmide, passou por momentos difíceis, inclusive quando assumiu a presidência de uma forma que ele não queria, e conseguir fazer essa transição do militarismo para a democracia de uma forma avessa do que a população esperava, e ele conseguir, com serenidade, fazer essa transição, e hoje nós conseguir fazer, trabalhar a Constituição também, juntamente com Ulisses Guimarães no Congresso, e é o que eu sempre falo, para saber o potencial que o presidente Sarney tem com relação à política, tu ser eleito senador da República já é um êxito para a biografia de qualquer político, ser um senador da República. Tu ser eleito presidente do Senado é um êxito maior ainda que e tu ser 4 vezes presidente do Senado, onde ali só tem ex-governador, ex-ministros, ex-prefeitos de capitais, grandes empresários. Ali está a nata, está o conselho do presidente da República ao Senado da República. E o presidente Sarney conseguir 4 vezes esse êxito é algo que tem que ser admirado pela situação, pela oposição e pelas gerações que por aí vier, o trabalho que o presidente Sarney tem de conseguir amenizar e apaziguar os ânimos e conseguir agregar todos em torno de um objetivo. Você acha então que o presidente Sarney sintetiza a palavra político? Sem dúvida. Se existe alguém que possa ter um destaque a nível nacional e até mundial pelo que ele representa, não tenho dúvida que o presidente Sarney está nesse pódio aí, disputando os primeiros lugares, sem sombra de dúvida. Como eu mencionei, o senhor obteve uma marcação expressiva nas urnas, quase 60 mil votos. No entanto, um deputado com um perfil muito jovem, né? Quais foram as dificuldades que essa juventude trouxe aqui dentro? Chegou a sofrer algum tipo de preconceito, a ser taxado como inexperiente? Existem sempre algumas comparações com outros colegas que já passaram por aqui ou que estão por aqui, que é inevitável. E o que me diferenciava era um alicerce da minha família que eu tinha. Eu já, quando fui candidato a deputado, já estava casado há mais de 6 anos, já tinha 2 filhos maravilhosos, hoje já tenho o 3º filho, já com 8 meses. E isso foi um diferencial para mim, porque quando eu chegava em um município, não era só mais um
playboyzinho, quer ser deputado por isso ou por aquilo. Não, nós tínhamos uma família, nós tínhamos um serviço prestado no Tribunal do Trabalho, chefiando um gabinete juntamente com o desembargador Alcebiades. Nós já tínhamos uma certa experiência. Eu passei toda a minha infância ajudando meus pais no comércio, meu pai na Rua Grande, que sempre teve lojas lá na Rua Grande. Eu sempre, desde os 8 anos, estive com ele até os 18. E lá pude fazer muitas amizades dos mais diferentes níveis sociais. E isso foi muito importante, no sentido desse conhecimento, de tu saber tratar do mais humilde àquele mais abastardo. E esse relacionamento que eu tive nesse período de Rua Grande, para mim também foi fundamental para ter argumentos para conversar quando chegava no interior, que existiam essas dúvidas. Aqui no Parlamento, a TV Assembleia sempre acompanha as sessões plenárias e nós observamos que o senhor se tornou referência em questões jurídicas, inclusive à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse sentido, como que você lida com políticos como, por exemplo, o deputado Tata Milhomem, que é um deputado experiente e conhece não só o regimento interno, mas a Constituição do Maranhão, a Constituição brasileira, acaba inibindo um pouco? Você se sentiu à vontade? Não, pelo contrário, acaba incentivando a gente a estudar. O deputado Manuel Ribeiro, que é um ex-presidente da Casa, assim como o deputado Carlos Alberto Milhomem, é um ex-presidente da Casa, ambos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje nós presidimos essa comissão e me enriquece muito ter deputados experientes como eles, que estão sempre também me alertando, me ensinando algo que eu tenho dúvida, eu questiono, eu pergunto. Deputado Manuel Ribeiro, pode ser feito dessa forma? O que o senhor acha disso? A mesma coisa com o deputado Tata Milhomem. E acaba que também a gente tem que se reciclar, tem que pegar o regimento da Casa. Eu estou sempre em contato também com os consultores legislativos aqui da Casa, com o pessoal da mesa que tem mais experiência, para que possa também nos passar ensinamentos para que a gente possa tirar de letra isso aí. Aqui no Parlamento, qual foi o seu maior orgulho e a maior dificuldade? Olha, orgulho a gente tem alguns momentos aqui de grande felicitação na Casa, inclusive a própria eleição do presidente Arnaldo por 2 vezes, da qual nós trabalhamos bastante para que isso fosse concretizado. A lei da minha entrada para os professores, que onde eu chego é reconhecido. Eu estou pagando minha entrada no cinema, eu fui para o teatro essa semana, paguei minha entrada. Então isso não deixa... É gratificante esse sentimento que tu pôde fazer alguma coisa por alguém, que a gente pode aqui no Parlamento ajudar o nosso Estado, que é o objetivo maior que nós temos aqui. Mas o que nos deixa também, às vezes, descontente com o Parlamento é quando nós estamos do lado de fora, a gente tem um idealismo tremendo de achar que nós podemos fazer a mudança sozinho. E em alguns momentos a gente vê que não, que a gente é atado aqui em alguns momentos, que a gente fala e não ecoa aquilo que não agrada a terceiros. Existem alguns momentos que nos deixam decepcionados, e também a forma hoje do processo eleitoral como está cada vez mais cara se fazer uma campanha. Quando chega aliados, muitos não querem saber de ideologia, que é um deputado presente, que é um deputado que está trabalhando pelo Estado, fazendo bons projetos, enfim, empenhado. Muitos querem saber apenas de vantagens, enfim, que acaba que nos deixa decepcionados de tentar continuar a carreira, porque acaba ficando inviável. Durante o seu discurso eu percebi que o senhor menciona muitas vezes a questão da família, né? E hoje em dia alguns políticos, eles são tão aficionados com a carreira que acabam esquecendo um pouco isso, deixando isso um pouco de lado. Para o senhor, a família foi importante antes da eleição, como você bem mencionou, e como que a família hoje, na sua opinião, é vista, não só pelos parlamentares, mas numa sociedade que está cada vez mais violenta, com jovens cedendo às seduções aí do funk, da ostentação, das drogas, o crack, que se tornou uma tragédia nacional. Você acha que a célula familiar brasileira está se deteriorando? Sem dúvida, esse crack
é algo maléfico que vai acabar, do jeito que está indo, vai acabar com muitas famílias ainda, porque é uma droga muito barata, muito acessível, muito fácil de ser encontrada e com um poder de fogo enorme, viciante ao extremo. Na primeira contato que um jovem tem com o crack, ele já se torna dependente, diferentemente da maconha, que ninguém matava ou mata para fumar maconha, mas o crack a gente vê diversas vezes jovens matando pai, matando mãe. E eu acho que a gente como parlamento e o executivo, tanto federal como a nível estadual e municipal, tem que tomar frente disso e fazer uma campanha enérgica para tentar dar um stop nesse crack, porque ele é algo extremamente maléfico. E com relação à família, eu acho que dificilmente vai ver algum bom parlamentar, um parlamentar que se destaque, que não seja um bom pai, que não seja um bom filho, porque eu acho que se tu não conseguir ter um bom relacionamento, tu não conseguir ter amor pelo teu filho, ser um marido amoroso, um filho, um pai amoroso, dificilmente tu vai querer levar amor para outra, querer trabalhar por outra. Então, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ser um bom filho, um bom pai, ajudar as pessoas de casa, ter uma harmonia conjugal, uma harmonia familiar, que é algo extremamente necessário para essa vida tão conturbada que nós temos, de viagens, de ausências muitas vezes, por conta do trabalho. E o tempo que a gente tem vago, que a gente tem livre, a gente tem que se dedicar 100% à família. E esse tempo que o senhor menciona, como que está dividido o seu tempo hoje? Porque o mandato tem prazo de validade, né? É verdade. Começou agora a PRA+, no sentido de viagens, a gente já está na véspera das eleições, a partir do ano que vem, já no começo do ano, ninguém se fala mais em outra coisa, só em eleição, e agora é o momento de nós cativarmos as nossas bases, de ir até o interior, ser apresentado a novas bases, conversar, para que na campanha tu tenha aonde trabalhar. Não adianta começar a campanha e tu não ter aliados, não ter prefeitos, não ter lideranças, vereadores. Então agora o momento é de ter os prefeitos, de conquistar prefeitos, vereadores, lideranças, e graças a Deus nós conseguimos manter quase, acho que 80% da nossa base das últimas eleições, e aumentamos também em algumas regiões do estado a nossa penetração. E nos momentos de folga, é o momento da família, de descanso, que a gente tem que compensar, que os nossos filhos cobram, a esposa cobra, a mãe, o pai cobra. E eu faço com o maior agrado, com a maior felicidade do mundo, o tempo de folga que eu tenho para ficar em casa com meus filhos. Além de ficar em casa, tem que tirar um tempo para cuidar da saúde, para o lazer. Pratica esportes? Não, sou sedentário, preciso me disciplinar nesse sentido. Mas, como falei, a vida corrida que nós temos, a gente acaba fazendo muito esforço físico, muitas caminhadas, aí acaba que a gente deixa a academia de lado. Mas a partir de 2014, se Deus quiser, eu vou tirar um tempo para também cuidar da saúde, que a gente já passou dos 30 e não pode mais dar moleza, né? Verdade, deputado. Aqui no Maranhão está uma grande expectativa de todos os torcedores e apreciadores do futebol com relação ao Sampaio Corrêa, um motivo de orgulho agora. Há quem brinque até que todo mundo virou tricolor, né? É verdade. Qual é o seu time de preferência e qual o tempo que tira para poder apreciar um futebol? Na verdade, eu nunca me envolvi com o futebol maranhense, assim. Eu ouvia meu pai falar à época, assim, que ele chegou no Maranhão, ele falava muito do MAC Clube, e acabou que por conta disso eu virei maquiano, mas nunca me envolvi. Sempre fui torcedor do Vasco, que agora, pelo andar da carruagem, vai acabar vindo jogar com o Sampaio aqui, vai acabar que não vou precisar gastar dinheiro com passagem, não vou ter que gastar dinheiro com passagem para o Rio de Janeiro para levar meus filhos lá para olhar o Vasco. A gente vai assistir aqui com o Sampaio do jeito que está. Deputado, nas suas considerações finais, eu gostaria que você falasse ao público maranhense. Claro que o eleitor sempre tem aquela visão distante do parlamentar, de que ele vive num mundo bem diferente dos eleitores. Mas nós percebemos que o eleitorado brasileiro, de uma forma geral, demonstrou sua falta de contentamento com como as coisas estão colocadas aí. E o senhor, como estudante de direito, das leis,
qual é a sua maior esperança de mudança para o povo do Maranhão e qual vai ser o seu grande legado ao deixar a Assembleia Legislativa? Olha, na verdade nós estamos vivendo um momento ímpar. Agora o Brasil, pós-manifestações, o povo foi para a rua cobrando a melhoria na educação, cobrando melhoria na saúde, na segurança, enfim, que os políticos tenham mais responsabilidade. A gente viu agora políticos de grande expoente, o ex-chefe da Casa Civil, como o Zé Disseu, o deputado Zé Genuíno, enfim, vários líderes políticos sendo presos. Então isso de certa forma, cria, a partir de agora, um novo Brasil. Nós, políticos, que somos privilegiados, que somos 42 deputados eleitos em mais de 6 milhões de habitantes que tem o Maranhão, e nós estarmos entre os 42 escolhidos para representá-los aqui, a gente tem que honrar e muito essa consideração que os eleitores tiveram por todos nós. E o legado que eu espero deixar na Assembleia, espero que não seja agora, ainda quero pelo menos ter mais um mandato da qual a gente vai concorrer, de um deputado que foi atuante, que foi presente, que foi amigo dos seus eleitores, todos aqueles que nos ajudaram, nós estamos sempre com as portas abertas, aqueles também que não votaram no deputado Edilásio, também estamos aqui para servir e ajudar o nosso estado, ajudar a governadora Rosiana, da qual nós fazemos parte da base aliada, a fazer um bom governo e no que for preciso estar fiscalizando, cobrando a melhorias para o nosso estado, para a qualidade de vida dos maranhenses e também como parlamentar criando leis. Nós estamos sempre estudando leis já aplicadas em outros estados, a eficácia ou não dessas leis para tentar apresentar aqui em nosso estado e nós temos aqui umas 4 a 5 leis que nós vamos apresentar ao longo do ano que vem para deixar também mais um legado aqui para o estado. Deputado, obrigado por sua participação no programa Retrato e aguardamos então que tudo isso que o senhor falou se concretize para o bem do povo do Maranhão. Eu que agradeço a oportunidade e tenho a certeza que nós vamos trabalhar para sermos reconhecidos e no sentido de deixar, como falou agora há pouco, o nosso legado para o estado. Obrigado mais uma vez. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o perfil do deputado Edilásio Júnior, acompanhe sempre, semanalmente, o programa Retrato, aqui na TV Assembleia, canal 51.2 digital ou pela TVN no canal 17. Você também pode acessar a internet no portal da Assembleia Legislativa e conhecer e conversar com o deputado Edilásio Júnior. Obrigado pela audiência e até a próxima.